Bom dia a todos. É bom estarmos aqui mais um domingo, começando a nossa escola dominical. Bom dia a todos que estão presentes aqui, aqueles que assistirão posteriormente também. Sejam bem-vindos à nossa aula. Nós estamos continuando, agora a 14ª lição da nossa revista sobre maturidade cristã. E essa terceira unidade fala sobre maturidade nos relacionamentos interpessoais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um texto de Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37, e o tema é somente a verdade. Mas vamos orar antes da gente começar, a gente passar para a aula, para esse momento de refletirmos a respeito da palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus de graça, amor e paz, nós bendizemos o teu santo nome, nós adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade e agradecemos, Deus, por estarmos juntos aqui aprendendo da tua palavra, lendo a tua palavra, falando, Deus, a respeito de maturidade, de crescimento, de verdade, falando a respeito daquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Eu oro, Deus, agradecido por cada pessoa presente nesse momento, ao vivo na aula, compartilhando, e oro também, Deus, para aqueles que estão assistindo em outro momento, que o Senhor, ó Pai, use a tua palavra, que o Senhor fale com teu espírito a cada coração, e que juntos cresçamos mais e mais, e que a tua vontade, Deus, entre no nosso coração, e que a cada momento, Deus, sejamos ouvintes e praticantes da tua palavra, obedecendo, Deus, as tuas ordens, os teus mandamentos, e seguindo o caminho que o Senhor tem para nós. Fala conosco nesta manhã, ministra os nossos corações, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então, deixa eu compartilhar aqui uma tela. Bom dia, pastora, tudo bem? O tema está aí que nós vamos conversar hoje. Vamos falar um pouquinho sobre verdade. Na verdade, eu coloquei verdade só aqui, mas para não mentir numa aula que fala sobre verdade, o tema que está na revista é somente verdade. Faltou somente aqui em cima, aqui eu deixei só verdade como capa, como início da nossa aula aqui. Somente a verdade, nada mais do que a verdade. Você já ouviu essa expressão em algum lugar? Você já assistiu algum filme? Já foi normalmente que tem algum tribunal, que tem algum... a pessoa se apresenta como testemunha de algum fato e ela faz lá seu juramento, que vai dizer a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. Esse é comum, Essas palavras, elas evocam, elas trazem um compromisso com a verdade. E a nossa revista começa essa lição citando essa frase. E aí eu cito também, antes da gente continuar, a gente vai ver um vídeo daqui a pouquinho, mas o texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 5, versículos 33 a 39, que Jesus mostra uma lição sobre verdade, ele está falando sobre juramento, e esse texto está inserido no Sermão do Monte, em que Jesus fala de uma ideia de justiça, tomando como base a lei de Moisés, e apontando caminhos, apontando direções para que as pessoas possam se aproximar de Deus e uma das outras. Então, Mateus 5, 33 a 39 diz o seguinte: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. A nossa revista está até o 37, eu li aqui até o 39 para nossa reflexão inicial, nosso momento inicial aqui. Começo com o seguinte, já a gente vai ter uma pergunta, vai ter um vídeo para a gente conversar, mas o que é a verdade, O que é a verdade para um cristão? Ou o que Jesus ensina sobre a verdade? O que a palavra de Deus ensina sobre a verdade? Partindo desse texto aqui de Mateus, nós vamos citar vários outros textos, não vamos ler todos, vamos citar alguns, mas o que nós aprendemos com Jesus sobre a verdade, somente a verdade? Primeiro, é uma marca fundamental do testemunho cristão.
É uma marca que diferencia, ou que faz a diferença na vida do cristão, na sociedade em que está inserido. Segundo, nós vemos também que é uma condição necessária para uma vida íntegra. Nós, falar em verdade, falar em integridade, sinceridade, isso tudo está muito correlacionado. Então, a verdade é uma condição para uma vida íntegra. E a verdade também demonstra duas coisas. Nós falamos aqui, né, como Igreja Metodista Betânia, que nós queremos amar a Deus, amar as pessoas, anunciar o Evangelho. E aí nós vemos que a verdade também, ela faz parte de um compromisso com as pessoas, os nossos semelhantes, as pessoas que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, falar a verdade tem a ver com o nosso compromisso de amar as pessoas, de respeitar as pessoas, de entender que todas as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus e devem ser assim consideradas. E o último, isso aqui não é uma ordem de prioridade, né, mas são 4 destaques que se complementam. O último, a verdade também expressa um compromisso para o cristão, para a pessoa que serve a Deus, um compromisso com Deus. Deus da verdade, Deus da justiça, Deus da graça. Então, como pontapé inicial da nossa aula, vamos falar que a verdade ela é uma marca do nosso testemunho, tem a ver com anunciar o evangelho, é uma condição para uma vida íntegra, tem a ver com o nosso compromisso com as pessoas e o nosso compromisso com Deus. Então, vou colocar um vídeo aqui para a gente assistir um pouquinho, e no final do vídeo tem uma pergunta que eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre ela no final. Talvez vocês já conheçam, já viram esse vídeo, esse canal aqui. Vou trazer ele para ilustrar o que a gente vai conversar hoje um pouco também, baseado no texto que nós lemos. Vamos lá. A Verdade Saindo do Poço é uma pintura de 1896 e é de autoria de Jean-Léon Gérôme, escultor e pintor francês, e está ligada a uma parábola do século. Segundo essa parábola, em um belo dia, a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira disse a verdade: hoje está um dia lindo, maravilhoso, não está? A verdade deu um suspiro, olhou para o céu e concordou, pois o dia realmente estava maravilhoso. E elas começaram a passear, caminharam juntas por muito tempo, até que chegaram ao lado de um belo poço. A mentira, então, experimentou a água e falou para a verdade: a água está ótima, que tal tomarmos um banho? A verdade ficou um pouco desconfiada, mas resolveu testar a água e descobriu que realmente a água estava muito, muito convidativa. E então elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, sorrateiramente, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu, saiu do poço furiosa e correu tentando encontrar a mentira e pegar as suas roupas de volta. E assim saiu correndo nua pelas ruas, e a verdade ia abrindo caminho entre as pessoas que desviavam o olhar com desprezo, com raiva, com vergonha. E a pobre verdade, depois de muito correr, de muito procurar em vão por suas roupas, voltou ao poço nua e desapareceu para sempre, escondendo em suas águas a sua vergonha. E desde então, a mentira vive viajando ao redor do mundo, vestida com as roupas da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Mas existe um outro final dessa parábola que diz o seguinte: a verdade, quando voltou ao poço, recusou-se a vestir-se com as roupas da mentira. E por não ter do que se envergonhar, a verdade saiu nua a caminhar pelas ruas e vilas. E é por isso que, desde então, aos olhos de muita gente, é muito mais fácil aceitar a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua. Qual final você prefere?
Não sei se alguém já conhecia essa história, eu trouxe aqui em vídeo para a gente ouvir um pouquinho sobre a questão da verdade, da mentira, e nós vamos continuar conversando sobre a verdade. E aí ele pergunta no final, né, qual dessas versões você prefere? Se alguém tiver alguma consideração sobre o vídeo, alguma coisa que lembrou, ou responder essa pergunta que ele faz, fique à vontade para compartilhar, comentar alguma coisa aí, falando sobre essa parábola aí, né, que é escrito por um francês lá, falando sobre a verdade, a mentira. E aí algumas frases chamam a atenção, né? A verdade saiu pelo mundo disfarçado com as roupas... A mentira saiu pelo mundo disfarçado com as roupas da verdade, e aí muita gente acredita. A ideia não é causar nenhuma polêmica, nem falar do que aconteceu essa semana, embora como cristão a gente precisa pensar e estar ciente, né, daquilo que nós ouvimos, recebemos por mensagens, por áudios, por vídeo, para não nos tornarmos também propagadores de mentiras, de fake news. Mas se alguém quiser comentar alguma questão, algo relacionado a essa parábola, ao nosso tempo, a importância de falar a verdade, fique à vontade, antes da gente continuar. Se não tiver nenhuma pergunta, questão, comentário, a gente continua. Mas se tiver algum comentário sobre a pergunta, alguma resposta à pergunta, qual que você prefere, o que você achou da história aí, da verdade e da mentira, fique à vontade para compartilhar. Dou aqui alguns segundinhos, se alguém quiser escrever, abrir o microfone e falar, fique à vontade. Se não tiver, a gente continua. Esse vídeo ilustra, né, algumas coisas que acontecem no nosso tempo, na nossa história, em que as mentiras saem por aí vestidas com a roupa da verdade. Vamos lá, então. Por que Jesus fala sobre esse tema em Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Por que Jesus fala, o que Jesus leva em conta? Jesus está falando algumas coisas aqui nesse Sermão do Monte, e ele traz alguns ressignificados, ou ele cita alguma coisa que aconteceu, e aí ele fala assim, porém eu vos digo, mas eu vos digo. E aqui nesse trecho, ele está lembrando, ou ele está ensinando aquelas pessoas que o juramento era uma prática comum no Antigo Testamento, foi até contemplado na lei de Moisés, né? E aí aparece alguns textos aqui, a gente não vai ler todos esses textos, mas Jesus fala baseado naquela sociedade que ele vivia, naquele tempo que ele vivia, o que as pessoas eram acostumadas a fazer, ou os juramentos que eles faziam. Nesse sentido aqui, a gente vê no Antigo Testamento o seguinte... a gente vai encontrar lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Nós vamos encontrar em Levítico, que nós estamos lendo agora, no capítulo 19, Números, Deuteronômio. Todos os livros iniciais, né? Não aparece Gênesis aqui, vai aparecer no segundo, mas o Pentateuco ali aparece questões sobre o juramento. E o primeiro destaque era que era proibido jurar falsamente. Alguém não poderia jurar e ser algo falso, né, alguma palavra. Lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5, também fala que é melhor não fazer um voto do que fazer um voto e não cumprir, ou fazer um juramento e não cumprir. Em Gênesis 26, 28, Josué 9, 15, 2 Samuel 21, 7, fala do juramento como uma aliança pronunciada. É uma espécie de promessa solene que a pessoa faz, é uma aliança que ela faz, é algo que ela fala, e ela algo solene, né? Não é uma da boca para fora, mas é algo verdadeiro, uma aliança pronunciada. E o terceiro aspecto que aparece sobre o juramento no Antigo Testamento é que é um ato sagrado e comprometedor. A pessoa se compromete com aquilo que ela falou. Quando nós olhamos para uma definição de uma palavra que aparece aí no texto de Mateus, que é a aletheia, que Jesus usa do grego, essa palavra tem o sentido de ter coerência das palavras com os fatos. Ou seja, aquilo que se fala é aquilo que é a verdade, aquilo que aconteceu. Então tem esse sentido quando Jesus fala em mostrar a verdade. Jesus apresenta esse contraste com o Novo Testamento, com o Antigo, né? No Novo Testamento, um novo modo de vida, que é marcado por relacionamentos confiáveis, que são pautados na justiça e na verdade, e são influenciados pelo reino de Deus. É um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar, um pouquinho sobre isso que a gente vai pensar, falando sobre verdade. Então, vamos pensar o seguinte:
Jesus dá o seu ensinamento sobre o julgamento, declarando o seguinte: a palavra do cristão, a palavra daquele que serve a Cristo, daquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, ela deve ser sempre franca, sincera e digna de confiança. E aí Jesus usa o termo sim, sim, não, não, que depois vai aparecer lá no livro de Tiago também, né? E aí ele fala que não há necessidade, aquele que fala sim, sim, não, não, não há necessidade de jurar por quem ou pelo que quer que seja. Mas ele tem uma conversa, uma fala sempre sincera e digna de confiança. Lembra daquela expressão que as pessoas usavam lá, que fala que não precisa nem assinar um contrato, um documento, fala do fio do bigode lá, né? Uma forma das pessoas honrarem aquilo que elas falaram. Se nós voltarmos no tempo, e aí, embora, se a gente voltar 30 anos, 40 anos aí, a gente fala sobre cristãos, sobre evangélicos que honravam a sua palavra, a sua forma de dizer, mesmo em um país que era uma minoria de evangélicos, a palavra de alguém que falava que era cristão, que era evangélico, era levado em alta consideração. Se acreditava de fato naquilo. E aí a gente vê hoje como que essa situação está complicada no nosso tempo. Mas voltando ao ensinamento de Jesus, Jesus fala que a palavra do cristão, ela deve ser sempre franca, sincera e digna de confiança. Sim, sim, não, não. Vamos pensar em alguns aspectos, então, para a gente chegar aqui na parte que eu vou fazer 5 destaques sobre a verdade. Faço uma pergunta para vocês aqui. Tem algum texto bíblico que você lembra, que você leu, que teve algumas mentiras ou alguma mentira, e o que isso ocasionou? Você lembra de algum texto bíblico que conta uma história, que alguém mentiu, que alguém falou alguma coisa pela metade? E o que isso ocasionou? Se alguém lembrar aí, fique à vontade. Se alguém quiser falar ou escrever, compartilha aí com a gente. Algum texto bíblico que relata alguma história de mentira, o que isso ocasionou? Tempinho para pensar aí. Abraão disse 2 vezes, né, Valdo? 2 vezes ele fala que Sara era sua irmã, com medo deles matarem, fazerem alguma coisa com ele, se ele falasse que era mulher. E depois ele retrata, né? Ele é necessário que ele retrate, porque a gente lê lá em Gênesis 2 vezes que acontece isso quando ele chega em uma nação vizinha. Isso ocasionou algumas questões também, que depois o rei lá, foi tirar satisfação com ele porque ele tinha mentido, porque ele não tinha falado. Deus poderia ter feito alguma coisa com a terra deles, com o local deles. Bem lembrado, Valdo. Mais alguém? Algum texto que aparece mentira? O que isso ocasiona? Tem mais alguns aqui que eu lembro. Da história das parteiras. A história das parteiras também, que elas falam, né, que os filhos tinham nascido antes, mas estavam protegendo. Davi tem alguns episódios também que contam, mas é só alguns. A ideia dessa pergunta aqui é só a gente lembrar de alguns momentos em que as pessoas, em nome de se proteger de alguma coisa, ou em nome de esconder alguma coisa, de ter algum benefício, elas não falam a verdade. Eu queria fazer 5 destaques aqui que a revista nos traz para a gente pensar nessa questão de somente a verdade, que é o tema da nossa aula. Primeiro, em qualquer relacionamento, seja na família, na igreja, ou qualquer outro espaço de convivência, de trabalho, qualquer espaço, lugar que nós estivermos, a vida precisa estar pautada na verdade. E quando nós olhamos para essa vida pautada na verdade, nós veremos que isso vai gerar confiança e credibilidade. E vai refletir que somos maduros, íntegros e tivemos o caráter transformados por Jesus. A gente vai ver lá em Efésios 4, 25,
Vamos ler esses dois textos aqui agora, não está aqui, mas eu vou mandar aqui Efésios 4:25 o primeiro e 3 João 1:4. Efésios 4:25, e diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 25, diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E aí entra essa questão, primeira questão que a gente está discutindo aqui, ou que a gente está comentando aqui nessa aula. Em qualquer relacionamento, precisamos nos pautar na verdade, sempre a verdade. E o texto de Efésios 4:25, ele fala sobre duas coisas, né? Primeiro, para a gente estar vivendo pautado na verdade, nós precisamos abandonar aquilo que é mentira, abandonar aquilo que nós estamos falando e falar a verdade. E aí ele traz uma razão porque nós devemos pautar a nossa vida na verdade, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aqui ele está falando dentro da igreja, ele está falando de um contexto. Mas isso, em todas as esferas da nossa vida, devemos estar pautados na verdade. E o outro texto está lá em 3 João, lá no finalzinho da Bíblia, 3 João. Deixa eu chegar aqui. 1:4, só tem um capítulo, né? Diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Então, essa atitude de andar na verdade, se relacionar pautado na verdade, é uma atitude que reflete Cristo que habita em nós, que está em nossas vidas. Se nós olharmos em João capítulo 14, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nesse primeiro destaque, nós vemos pela palavra de Deus, por esses textos que nós lemos, tanto esse de Mateus, como esses que nós lemos no início da aula, como Efésios e 3 João, nós vemos que a verdade, relacionamentos pautados na verdade, é uma exigência da vida cristã, no qual não há espaço para a mentira. A nossa vida cristã, ela se torna atrativa. Nós vimos isso quando nós estudamos lá o livro de Tito, né? Uma vida cristã que atrai os outros para perto. Ela é atrativa quando nós nos pautamos na verdade, e somente na verdade. Segundo destaque para a gente pensar, a mentira, ela é pecado. E ela traz consigo também outros pecados, como trapaça, exploração e maldade. A mentira é pecado e ela traz consigo outros pecados, como trapaça, exploração e maldade. Quando uma pessoa sustenta uma mentira, geralmente ela tem na sua mente algo que vai ajudar, algo que vai aparentemente trazer algum benefício para ela ou livrar ela de alguma complicação. Geralmente, o que está por trás dessa escolha das pessoas se manterem na mentira é levar algum interesse pessoal, alguma coisa relacionada à autopreservação, ou conseguir alguma coisa mais facilmente, algo mais rápido, algo que seria demorado. Então, a pessoa, ela busca uma forma de deturpar a verdade, ou falar meia verdade, que é mentira, e a mentira, ela traz consigo outros pecados também, como trapaça, exploração e maldade. Não sei quem já assistiu, na sexta-feira à noite, eu assisti aquele, não sei se alguém, aquele filme que saiu na Amazon, lá dos von Richthofen, lá, a versão da Suzane e a versão dos irmãos lá. E os dois filmes, eles começam iguais, né? São dois filmes contando, baseados nos depoimentos dele lá, e eles começam com eles chamando a polícia e falando que tinha acontecido alguma coisa na casa, tanto a filha como os irmãos lá. Mas uma história toda que começou pautada em uma mentira. E aí, quando nós pensamos na nossa vida cristã, nós precisamos lembrar que a mentira é pecado. E que ela traz consigo outros pecados que afetam os nossos relacionamentos, afetam a nossa vida. Citei esse filme só para lembrar, ou para uma história trágica que aconteceu, e como que ela foi pautada na mentira, numa forma de esconder aquilo que de fato tinha acontecido. Terceiro aspecto para a gente pensar, eu coloquei dois irmãos discutindo ou brigando aqui. A mentira
ela gera desgaste, desconfiança, mágoa, decepção, choro, e aí a gente poderia falar várias outras palavras aqui, né, como feridas, tristeza, várias outras coisas. Quando nós somos incoerentes, quando nós falamos, não, deixamos de falar a verdade, nós cooperamos com a injustiça. Nós cooperamos nós cooperamos para que relacionamentos, compromissos sejam rompidos, isso tanto em família, como amigos ou irmãos na igreja, irmãos da fé. Como consequência da mentira, aí nós vemos aí dois irmãos, é uma foto brincando, eu acho que é brincando esse aí não tá com cara muito real, não. Tá só para foto mesmo. Mas, por mais vantajosa, em alguma situação, em algum momento que a mentira possa aparecer, ela nunca valerá a pena, porque em algum momento ela vai trazer desconfiança, mágoa, decepção, choro, vai causar situações terríveis. E quando nós lemos, e o texto, talvez o texto mais lembrado quando a gente fala, o texto bíblico mais lembrado quando a gente fala sobre mentira, é João capítulo 8, versículo 44, que talvez vocês já saibam de cor, eu vou só trazer a nossa memória aqui, mas João 8, 44 diz assim, Jesus está conversando tem algumas bíblias, está lá até os filhos de Abraão, os filhos do diabo. Jesus está conversando, e ele chega no versículo 44, ele fala assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, a mentira ela vai gerar esse desgaste, essa desconfiança, todas essas mágoas. Por isso é importante a gente voltar e falar sempre a verdade, porque a mentira sempre vai... nunca ela vai ter uma vantagem, nunca ela vai ser algo benéfico. Embora, aparentemente, algumas situações possa parecer que vai trazer algum benefício, alguma situação. O quarto destaque que eu faço, né? Apoiar-se na mentira revela, além de um caráter corrompido, insegurança e falta de fé. Tem um livro muito interessante, ele chama O Evangelho na Vida. Ele é daquele autor que eu sempre cito, né, do Tim Keller, e ele fala que existe... Ele tem um capítulo de um livro que fala assim, idolatria por trás da idolatria. Ele fala assim, quando alguém mente, quando alguém comete qualquer tipo de pecado, quando alguém comete qualquer tipo de pecado, ele fala de todos os pecados, existe algo que a pessoa está procurando. Ela está procurando confiar mais naquilo que ela está fazendo do que o sangue de Cristo fez na vida dela. Quem ela é em Cristo Jesus. E esse quarto destaque aqui que a revista nos traz, ela fala que apoiar-se na mentira revela que, além de caráter corrompido, mostra também insegurança e falta de fé. A nossa confiança, a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa fé está em Cristo. Ele que nos dá segurança todos os dias. Não é uma mentira, não é uma história que nós inventamos. A verdade, ela precisa ser estabelecida com sinceridade. E nós devemos, o tempo todo, lembrar de que nossa vida está alicerçada em Cristo. Ele é a fonte de verdade. Ele é a verdade que nos cerca. João 14,7, que eu citei agora há pouco, João 14,6, né, que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso que nos conduz à vida, isso que nos dá segurança, isso que nos molda o nosso caráter, isso que molda as nossas vidas. A pastora perguntou o nome do filme, A Menina que Matou os Pais, que está lá no... São dois, né? Um na sequência do outro. A Menina que Matou os Pais e Os Irmãos que Mataram Meus Pais, que eles fizeram baseado nos depoimentos do caso que aconteceu. E o último destaque sobre somente a verdade é o seguinte: a verdade nos aproxima de Deus. Falar e viver a verdade nos aproxima, além de nos aproximar de Deus, tá errada a última palavra também, nos aproxima das pessoas. Então, quando nós falamos a verdade, quando os nossos relacionamentos são baseados na verdade, isso gera uma confiança mais sólida, além de trazer a tranquilidade de quem não tem nada a esconder. A gente fala assim, ou pensando aqui, não tem
quando a gente fala a verdade, ela tá falada, ela tá exposta, ela tá mostrada. Não tem o que esconder, ou o que falar, ou o que deixar de falar alguma coisa. Então nós precisamos lembrar que para estarmos próximos de Deus e próximos das pessoas que nós vivemos, precisamos falar e viver a verdade. Cristãos e cristãs maduras sabem o valor da verdade, persistem em seguir com ela e se arrependem quando cedem à tentação da mentira. Então é sempre um caminho de buscar a verdade, de falar a verdade, de viver a verdade, para estar próximo de Deus, próximo das pessoas. E também se arrepender quando a tentação da mentira aparecer, voltar atrás, pedir perdão e voltar novamente ao caminho da verdade. Faço uma pausa aqui antes da conclusão, falta uma última partezinha ainda, mas algum comentário, pergunta, texto que você lembrou, história que você lembrou, queria compartilhar aqui para deixar aqui na aula também? Fique à vontade, senão a gente vai para os últimos momentos da nossa aula. Se alguém tiver, fique à vontade. Eu queria falar. Na hora que você estava fazendo as perguntas, eu estava só tentando lembrar de um texto, né? E você usou uma frase que você fala assim que da mentira quando fala, né, de Abraão e Sara, né, quando ele acabou contando a mentira. Lá tem alguns textos, alguns estudos que até chegam a dizer que Sara realmente ele não mentiu, porque ela tinha, havia essa questão de ser irmã, meia-irmã, né, mas tudo você falou sobre as consequências, né. E eu estava tentando lembrar onde que estava aquele texto, né, que agora eu achei, em Gênesis 19, que conta lá a história daqueles homens que cercaram a cidade, os homens de Sodoma, né, que queriam realmente chamar o Ló e disseram, onde estão os homens que vieram para a tua casa, traz-os para fora para dele abusar. Nessa situação, como também na situação de Raabe, que esconde, né, esconde ali porque né, os homens queriam violentar, acontecer alguma coisa assim. Então, aí, não, o que você falaria, né, porque existem situações, eu não estou defendendo a mentira, não. Longe de mim defender a mentira, pelo amor de Deus, né? É só assim, porque existe textos bíblicos que às vezes as pessoas nos perguntam, né? Uma vez meu filho me fez essa pergunta, né? É tipo assim, mas e aqui, né? Essa de Abraão e Sara, ele já fez, né? Mas aqui o Abraão não está mentindo, né? Você fala sobre a mentira, que é para a gente não mentir, mas Abraão mentiu. Então, sabe como é que é criança, adolescente, eles querem justificar os textos bíblicos, né? Mas aqui, eu não sei o que você falaria sobre esse texto, mas existe algo que é a mentira, que é a mentira do engano, assim eu entendo, né? Principalmente quando a gente vê algumas histórias, alguns casos, principalmente dentro da Bíblia. Existe aquilo que é a mentira, né? Que realmente é um engano, aquilo que Deus olha lá no teu coração foi proposital para enganar. E existe aquilo que, vamos supor, alguém bate na minha porta para querer bater, pegar alguém que está aqui dentro, né? E você fala, não passou aqui. Então, qual é a diferença disso, né? Mentira é mentira, existem casos que realmente você está omitindo para salvar, para esconder, né? Porque Jesus também, uma vez, ele fez e falou, não fale que eu fiz isso aqui, que eu passei por aqui ou que eu fiz esse milagre. Ele não estava falando para os seus discípulos, se alguém perguntar para você, você vai dizer que não fala? Então, seria mentira? Então, só algumas questões assim que eu queria trazer para a gente refletir, né? Até porque está dentro do texto bíblico. Vou passar essas perguntas para o coordenador da escola dominical. Joga por volta. Mas, eu tenho um prazo de 114 anos para responder. Mas eu acho que, no caso de Ló, vou por partes aqui, eu vou citar um outro também. No caso de Ló, eu acho que ele saiu, mas ele não falou que eles não estavam lá, né? No caso de Ló, quando pergunta, só se eu perdi algum versículo aqui, mas fala assim, o versículo 5 de Gênesis 19 fala assim, chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga aqui. Ló saiu de casa, fechou a porta e disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com ela o que bem entender. Mas eu acho que ele não... não. Aquele privilegia, guarda os homens e põe as filhas lá para o... Sim, que é outra questão cruel. Também. Cruel demais. Mas aí quando a gente vai... O texto que eu citei lá,
de Êxodo, capítulo 1, que a partir do versículo 15, né, que o rei do Egito dá ordem para elas não ajudarem, né, para verem se é menino e se for menino para matar. Parteiras. E aí o versículo 17 fala: todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, e deixaram viver os meninos. O rei então convoca elas e pergunta por que elas fizeram isso. Elas respondem, né, que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão a luz antes de chegarem. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se aumentando. E aí a gente pode pegar outros textos também, outras histórias, mas para começar, quando alguém faz esse tipo de pergunta, eu começaria falando assim: tudo isso não é o que Deus desejaria, mas é fruto do pecado que entrou e trouxe bagunça a todo tipo de relacionamento. E aí não dá para a gente... são perguntas que a gente poderia conversar, discutir, várias coisas assim, mas eu entendo essas situações acontecendo, de esconder alguém. Por que eu vou esconder alguém que está na minha casa? Porque, sei lá, ele fez alguma coisa errada para alguém, ou ele fez alguma coisa que alguém não gostou. Tudo isso a gente tem que entender à luz do pecado que entrou no mundo, que isso não era o que Deus desejaria, não era o que Deus criou para ser, mas com a entrada do pecado no mundo houve esse tipo de situação. Então não é que Deus está defendendo, ou que Deus... E aí fala, no texto das parteiras aqui, fala que Deus foi bondoso. Aí a gente sempre pode procurar o significado dessa palavra, que tem o sentido de ser misericordioso, de Deus demonstrar graça, né? De Deus demonstrar o favor dele, mesmo não merecendo. Não é porque elas mentiram ou esconderam aquilo que foi falado que Deus estava abençoando elas, mas Deus estava sendo gracioso, misericordioso, e aí tem um plano, um projeto maior de Deus, que era livrar o seu povo de lá. Deus não estava concordando com a mentira, com aquilo. Mas quando a gente olha para esses textos, tanto a história de Ló, que aí vai ter outras questões também, além da mentira. Nesse caso é a história de Raabe, né? Quando ela esconde os 2 espias, né? Sim. Que ela está lá... que foi a outra história que a senhora comentou também, de esconder os espias lá. E aí eu vejo... A gente tem que pensar em 2 coisas, assim. Pensar nesse plano maior de Deus... e pensar no pecado que ele ocasiona e o que ele leva as pessoas a fazerem, ou a viverem, a forma que as pessoas devem viverem. Não é uma questão, vou gastar os 114 anos, vou pedir dos 114, vou pedir uns 67 anos emprestado para o Valdo para me responder essas perguntas aí. Deixa 67 para ele, 67 aqui. Mas eu entendo tudo isso, essas situações, essas... disfunções ou essa bagunça no mundo por causa do pecado. E aí, mas por que Deus permitiu isso? Na verdade, foram as pessoas que se distanciaram de Deus e que se meteram em caminhos tortuosos que levaram ela a tomar decisões ruins ou a ter que fazer coisas que Deus não tinha planejado para elas. Não é que Deus está defendendo, é que o pecado entrou no mundo e desestabilizou a relação tanto do ser humano com Deus, como do ser humano com seu próximo. Eu acho que a gente teria que pensar nesse aspecto geral para a gente tentar entender algumas coisas que acontecem. Eu vejo, né, tanto na história das parteiras quanto essa na Raabe, propósito. Ali não é, por isso que eu falei no começo, não é uma mentira, aquela mentira da maldade, entende? Mas havia um propósito, havia um esconder para que fosse cumprido um propósito, né? Não sei. Tem situações, por isso que eu falo assim, de repente, não sei se lá no grego, eu não pesquisei, né? Porque surgiu essa palavra agora, né? Mas talvez qual é a palavra que era usada para mentira nesses casos, né? O esconder. Não aqui nem é uma mentira, foi um esconder. Né, mas ela deixa de falar a verdade, ela deixa de contar, né? Por exemplo, a pessoa, não, está aqui, ó, vocês estão procurando, está aqui, não, se a ordem foi dada, então você vê que tem obedecer a Deus acima de todas as coisas, né? Isso aí. Apenas algumas coisas que eu trouxe para... Aldo, se alguém quiser fazer alguma consideração também, mas fique à vontade. Mas eu penso assim, isso tudo acontece porque o ser humano um dia resolveu viver independente de Deus. Resolveu, claro que a gente vai ter situações que a gente não tem uma resposta. A pastora deu um exemplo. Chega alguém aqui em casa, sei lá, se esconde ou acontece alguma coisa, o que eu vou fazer?
Alguém vem procurar, eu vou falar que não tá, eu vou... Ou aquela velha história, né? Avisa que eu não tô aqui no telefone. Hoje não tem mais, porque ninguém tem telefone fixo mais, né? Todo mundo tem o seu celular, mas acontecia antes. A história lá ligou na casa da pessoa, o filho atende, meu pai pediu para avisar. Meu pai acabou de falar para falar que ele não tá. Mas tudo isso, desde essas brincadeiras menores, até essas situações que a Bíblia narra, tanto da Raabe como aqui da parteira, são situações frutos de um distanciamento do ser humano de Deus que ocasionou essas situações que não era o plano original e perfeito de Deus. Eu pensaria nesse aspecto mais amplo assim, de história, de pecado entrando no mundo, e a mentira como um pecado, e tendo como pai o diabo. Não sei se eu consegui ser completo ou ser claro naquilo que eu falei totalmente, mas nesse sentido. Mais alguma consideração, comentário? Fique à vontade. Último slide, último momento, então, é o seguinte: falar e viver a verdade, mesmo que eventualmente ela nos exponha, assuste ou nos faça sofrer, revela maturidade espiritual e confiança em Deus. Então, eu queria encerrar com esse slide, com essa fala, que é a conclusão aqui da nossa revista também, né? Ter a verdade como uma marca de um comportamento cristão maduro nos desafia a trabalhar para eliminar as mentiras que ainda possam ocupar a nossa vivência e a nossa convivência. Então, a minha oração, e convido você para nós orarmos juntos, é que, com a graça de Deus, com o seu amor, nós encontremos sempre força para viver esse caminho caminho da verdade, voltando, arrependendo sempre quando nós cedemos à tentação da mentira e buscando essa graça, esse amor, essa força vinda de Deus, para que possamos em todos os momentos demonstrar e viver a verdade como cristãos que servem ao Senhor. Ter a verdade como marca do nosso comportamento cristão. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa aula sobre maturidade cristã nos relacionamentos interpessoais. Falar sempre somente a verdade e ter a verdade como uma marca de um comportamento maduro que nos desafia a trabalhar em prol do reino de Deus a cada dia. Queria orar com vocês também, antes da foto aqui, agradecendo a Deus por esse momento e que Ele nos dê sabedoria, direção, força e ministre da graça dEle para que possamos sempre conduzir a nossa vida em verdade, seguindo a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. Vamos orar? Senhor Deus de graça, paz, amor e vida, nós bendizemos o Teu nome e pedimos, Deus, que a Tua palavra que nós lemos possa entrar no nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar e que possamos, Deus, com a Tua graça, com a Tua força, vivermos, Deus, sempre tendo como marca do nosso comportamento uma vida de verdade, uma vida, Pai, que busca a verdade, fala a verdade, e uma vida, Deus, que se arrepende quando cede à tentação de mentir ou de se envolver com alguma mentira. Dá-nos sabedoria, dá-nos direção, dá-nos força, e complete, Deus, essa palavra no nosso coração nessa manhã, para que possamos, Deus, cada dia mais crescermos em maturidade, crescermos em conhecimento da Tua palavra e vivermos no centro da Tua vontade. Continua, Senhor, falando conosco, fala com aqueles que acompanharão a aula posteriormente, que o Senhor nos conduza sempre e que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Essa é a nossa oração nessa manhã e nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.